Livro de Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 19. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O contexto da palavra: punição tem limite. Eu vou ler do jeito que está escrito na Bíblia Católica. Versículo 1. Quando houver demanda entre dois homens e for a justiça, e eles serão julgados, observando-se o inocente e o condenado se acupla, ao culpado. Versículo 2. Se o culpado merecer açoite, o juiz fará deitar-se no chão e mandará açoitá-los em sua presença, com número de açoite proporcional à culpa. Versículo 3. Porém, se o açoitar até 40 vezes, não mais isso, para não acontecer que a ferida se torne grave, caso seja açoitado mais vezes, e o seu irmão fica marcado diante de você. Vou ler mais uma vez, versículo 2. Se o culpado merecer açoite, o juiz fará deitar-se no chão e mandará açoitá-lo em sua presença, com número de açoite proporcional à culpa. Versículo 3. Podem açoitá-los até 40 vezes, não mais isso, para não acontecer que a ferida se torne grave, caso seja açoitado mais vezes, e seu irmão fica marcado diante de você. O contexto da palavra: o direito de usufruir. Versículo 4. Não coloca focinheira na boca do boi, que debulha o grão. Contexto da palavra: a lei do levirato. Versículo 5. Quando dois irmãos moram juntos, um deles morre sem deixar filho. A viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. O seu cunhado se casará com ela. Versículo 5. Quando dois irmãos moram juntos, um deles morre sem deixar filhos. A viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. O seu cunhado se casará com ela. Versículo 6. Cumprindo o dever de cunhado. Versículo 6. O primogênito que nascer receberá o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Versículo 7. Contudo, se o cunhado se negar e casar-se com a viúva, esta irá aos anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado se negou a transmitir o nome de seu irmão em Israel, e não quero cumprir comigo o seu dever de cunhado. Versículo 8. Os anciãos da cidade convocarão e procurarão convencê-lo, se ele persistir e diz que não quer se casar com ela. Versículo 9. Então a viúva se aproximará dele diante dos anciãos, e ele tirará a sandália do pé, e ele cuspirá no rosto
e fará esta declaração: isto é o que se faz com um homem que não edifica a casa do seu irmão. O versículo 9 de novo. Então a viúva se aproximará dele diante dos anciãos, e ela tirará a sandália do pé e cuspirá no rosto, e fará essa declaração: isto é o que se faz com um homem que não edifica a casa do seu irmão. Versículo 10. Em Israel ele ficará como apelido de a família do descalçado. O versículo 10. Em Israel ele ficará como apelido de a família dos descalçados. Contexto da palavra: respeito pela geração. Versículo 11. Quando um homem estiver brigando, um homem com a outro seu irmão, e a mulher de um deles se aproximar para livrar o marido do soco do outro, e estender a mão, agarrando o outro, nas partes vergonhosas. Versículo 11 de novo. Contexto da palavra: respeito pela geração. Versículo 11. Quando um homem estiver brigando, um homem contra o seu irmão, e a mulher de um dele se aproximar para livrá-los, o marido do soco do outro irmão, e estender a mão e agarrando o outro nas partes vergonhosas. Versículo 12. Corte a mão dela e não tem piedade. Você vai cortar a mão dela e não vai ter piedade dela. O contexto da palavra: justiça no comércio. Versículo 13. Não tem em sua bolsa dois tipos de peso, um mais pesado e outro mais leve. Versículo 14. Não tem em sua casa dois tipos de medida, um que seja maior e outro menor. Versículo 15. Tem um peso exato e justo, e uma medida exata e justa, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que o Pai Eterno, o seu Yahweh, vai lhe dar. Aqui está dizendo que Javé, seu Deus, vai lhe dar. Versículo 16. Porque o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, abomina todos que faz tais coisas, todos que comete injustiça. Contexto da palavra: atacar e defeso, não temer ao Pai Eterno. Versículo 12. Versículo 17. Lembre-se de que Amaleque fez no caminho, quando você saiu do Egito. Versículo 18. Ele veio ao seu encontro quando você estava cansado e sem força e sem temor e sem temer ao Pai Eterno, e atacou pelas costas todos os desfalecidos que ia atrás deles. Versículo 19 para terminar. Quando o Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, puser fim às hostilidades com os inimigos que cerca você, na terra que o Pai Eterno, seu Criador, dará com a herança, você deverá pagar debaixo do céu a memória de Amaleque, e não se esqueça disso. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 19, Bíblia Sagrada Edição Pastoral.
O comentário do capítulo 25 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 3. Mesmo que se aplique uma punição justa, ninguém tem o direito de humilhar o culpado, lesando oficialmente a presença do juízo, e o limite de punição são medidas para evitar a arbitrariedade. O versículo 4 do comentário. Costumava-se debulhar as espigas com a força de animais, arrastando um peso sobre ela. Esta lei não se preocupa apenas com os animais, mas principalmente com os trabalhadores. Ele tem o direito de aproveitar o produto do próprio trabalho. O comentário do versículo 5, do versículo 10, no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 1, versículo 30, no Deuteronômio, restringe esta obrigação somente ao irmão que mora junto. O versículo 11 do versículo 12 do comentário do capítulo 25 de Deuteronômio, não se trata de defender o pudor, mas de respeitar a vida e a geração que a mulher expõe ao perigo com esse gesto. O versículo 13 e o versículo 16 do capítulo 25 de Deuteronômio, a lei mostra que a fraude no comércio é uma abominação para o Pai Eterno. Por quê? Ele quer justiça nas relações econômicas. Comércio injusto é uma das principais formas de explorar o pobre, e nota lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 4 e versículo 8. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 9, versículo 16. No versículo 17 e no versículo 19, para terminar o comentário do capítulo 25 de Deuteronômio, o texto se refere ao episódio de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 e versículo 16. Segundo Deuteronômio, os malequitas violaram o moral do deserto, atacando pessoas casadas e doentes, e aproveitar-se dos fracos e defesos, não temer ao Pai Eterno. O texto refere o episódio lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, até o versículo 16, segundo Deuteronômio explica, os malequitas violaram a moral do deserto, atacando pessoas casadas que passavam por ali, e pessoas doentes que passavam por ali. Aproveitar-se dos fracos e defeso, e não temer ao Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, que é o Yahweh. Este foi o comentário do capítulo 25 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 19, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateucos, que é livro da lei de Moisés, o quinto livro da lei. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males. Dá sabedoria e entendimento para que já possamos entender a palavra dele, e também não ficamos só por ler e nem também só por ouvir, mas que ele coloca essas palavras no fundo dos nossos corações, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós possamos fazer a vontade do jeito que ele quer. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser.
Fica todos na paz. Shalom para todos.